Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Pastor Júnior Araújo com vocês. E eu tenho uma pequena pergunta: será que temos condições, será que existem meios de nos escondermos diante de toda essa crise que está acontecendo? De estarmos guardados e protegidos? Vocês estão vendo as orientações aí de todos os governos e autoridades quanto a não diminuir a circulação das pessoas nas ruas e permanecer em suas casas. Mas o que será que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Então fique comigo nos próximos minutos e vamos compartilhar com você uma pequena porção da palavra de Deus para guardar a sua fé, para lhe trazer esperança e trazer para você a certeza de que em Deus você estará seguro, a sua casa estará segura. Amém? A palavra de Deus nos diz aqui em Isaías, no capítulo 26, verso 20 e 21, é um verso que eu tenho comigo há muitos anos, eu estou percebendo que muitas pessoas estão usando ele nesses dias da quarentena. Eu gostaria de partir dele e compartilhar com você. Diz assim o texto de Isaías. Isaías 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Muito bem, a partir desse texto aqui, eu queria trazer para vocês essa pequena reflexão e trazer também mais um texto bíblico daqui a pouco para você. Veja bem, esse texto ele está dentro de um contexto onde há uma promessa de Deus para a nação de Israel, e essa promessa começa com juízo, mas depois com salvação, com cântico de livramento. Começa no capítulo 24 de Isaías, segue pelo capítulo 25 e conclui no capítulo 26, antes de... Algumas bíblias dão até segmento, não interrompe 26 e 27, dando segmento. Mas existe aqui um convite a nos escondermos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, até que passe a ira, até que passe esse momento difícil. O convite de Deus para nós, não só agora por causa do coronavírus, mas em todos os momentos de crise e dificuldade, seja na família, no casamento, um filho que está nas drogas, um desemprego, uma dificuldade financeira, uma enfermidade que seja outra que bateu a porta da sua casa, uma dificuldade familiar, de qualquer sorte, em todos os momentos de crise, esse convite é o mesmo. Deus nos convida: vem, povo meu, entra nos teus quartos, fecha a tua porta após si e até que passe a ira. Ou seja, o convite do Senhor é para você se esconder nele, é para você encontrar um lugar chamado esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, onde você está guardado, onde você está seguro. O versículo 21 fala sobre um peso de julgamento, de juízo, ou seja, um momento em que Deus estaria julgando as iniquidades das pessoas, as ações das pessoas. Pastor, você quer dizer com isso que Deus está por trás do coronavírus? Eu não posso afirmar isso jamais. Seria uma atitude da minha parte assim meio que inconsequente. Mas eu posso dizer a você o seguinte: a Bíblia prevê que nos últimos dias haveriam pestes, pragas, fomes, terremotos e muitas outras mortandades antes da vinda de Cristo. Mas vamos pensar aqui, apenas pense comigo na hipótese de que seja Deus que está por trás de tudo isso. Ok? Nós estamos aqui agora conjecturando uma hipótese. Se é Deus que está por trás de tudo isso, se a mão dele está agindo em tudo isso para peneirar as nações, digamos assim, então o nosso primeiro clamor não deveria ser para que Deus remova a praga das nações. O primeiro clamor deveria ser por arrependimento. Arrepender de quê, pastor? Nós vivemos dias em que a modernidade líquida ela tomou conta da sociedade, inclusive tem entrado no meio da igreja também. Então é momento de nós dobrarmos os joelhos e, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo esse contexto desse versículo fala de uma atitude de arrependimento. Uma atitude de arrependimento. Então,
precisamos entrar nos nossos quartos, ficar em nossas casas com nossas famílias, pelo menos uma vez ao dia. Você não come 3 vezes ao dia? Pelo menos uma vez ao dia, pare com sua família nessa quarentena. Pegue a palavra de Deus, leia uma porção da palavra de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus netos, para quem quer que esteja com você ali. E ore. Pastor, eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Eu tenho certeza que quando você tem uma dificuldade, você tem um problema, você sabe como falar com Deus. Então ore não só para que Deus guarde você, mas também para que Deus possa agir na nossa nação. Que haja um quebrantamento geral no Brasil, como houve na cidade de Nínive. Que haja um quebrantamento geral nas nações, como houve na grande cidade de Nínive, após ouvir a mensagem do profeta Jonas. E se humilhou e se colocou no lugar de quebrantamento, de arrependimento, de choro, e Deus ouviu e Deus livrou aquela cidade naquele tempo do mal. Agora eu quero finalizar esse vídeo com esperança, porque citei para vocês aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um esconderijo em Deus. Para você que anda com Deus, para você que é aliançado com Deus de verdade, para você que tem Cristo Jesus, não como um hobby, como uma propaganda, não como uma moda, mas você realmente o conhece e anda com Deus, fique tranquilo. Sabe o que aconteceu com Jeremias, o profeta? Quando, certa vez, ele, junto com seu escrivão Baruque, ele foi entregar uma mensagem profética ao rei de Judá, de Jerusalém, naqueles dias. O capítulo 36 de Jeremias, você pode verificar, é um verso poderoso, sempre me impactou esse versículo. Está lá no capítulo 36, no verso 26. Esse texto diz que após a profecia de Jeremias de juízo, de julgamento, ser lida diante do rei, o rei, ao invés de tomar uma atitude de arrependimento e quebrantamento e clamar a Deus por misericórdia, o rei se irou e mandou prender o servo do profeta e mandou ir atrás do profeta. O rei, na verdade, rasgou a profecia que foi lida. E quando os soldados enviados do rei foram atrás de Jeremias, o profeta, e de Baruque, o seu auxiliar ali naquele instante, para prendê-los e lançá-los na masmorra, no calabouço, olha só o que diz o verso 26 de Jeremias, capítulo 36. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a outra Bíblia que já estava aberta para ler para você. Diz assim, ó. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a quem? A Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. A ordem foi clara. Prende esses 2 homens. Agora tem o mais de Deus. A vírgula acontece, a história continua. E o versículo finaliza dizendo o seguinte: mas o Senhor os havia escondido. Mas o Senhor os havia escondido. Então guarda essa palavra no teu coração. Naquele momento em que a vida de Jeremias e de Baruque corria risco, Deus, ele escondeu os profetas. Como foi que Deus fez isso, pastor? Eu não posso te explicar. Eu não posso te dizer, mas eu posso te afirmar. Aqueles soldados não encontraram Jeremias e não encontraram Baruque. A vida de Jeremias e a vida de Baruque estavam escondidas no lugar onde o Salmo chama de esconderijo do Altíssimo. Que Deus abençoe você, você que ficou até o final desse vídeo, você que ouviu essa pequena meditação com uma palavra de esperança para a sua vida. Entre nos seus quartos. Sabe, aquele momento em que há furacões em cidades como os Estados Unidos, em países como os Estados Unidos, em algumas cidades, eles têm uma espécie de abrigo escondido. Então, quando a tormenta vem, eles correm para dentro do abrigo, fecham a porta e ali ficam com estritamente o necessário para sobreviver e permanecer naquele lugar até que passe a crise, que passe a tormenta. Faça isso nesses dias. Não apenas fique dentro de sua casa assistindo vídeos que são legais, que são bons, informativos, filmes para distrair, mas também uma vez por dia, pegue a sua família, dobre os seus joelhos e juntos clame aos céus por arrependimento para a nossa nação e por livramento, porque o nosso Deus pode esconder o seu povo de todo mal. Fique com Deus, Deus abençoe a ti, a tua família.
Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança nesses dias e se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Deixe o seu like também. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe. Um abraço. Shalom.